alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula? Aula 21, revisão. Muito bem, então vamos revisar aí todos os conteúdos abordados dentro dessa unidade. Vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então na nossa unidade, na nossa terceira unidade, nós falamos muito sobre dança. E quando a gente fala sobre dança, a gente relembra que ela sempre esteve presente no contexto da história da humanidade. Desde os primórdios da nossa existência, a dança sempre se fez presente. Lembra das danças primitivas, quando eu falei para vocês que ela foi retratada, que ela é retratada através das artes rupestres? Então, que são aquelas artes, né, que são aqueles desenhos que ficam nas paredes das cavernas. Ali a gente já consegue perceber o movimento da dança sendo representado através de rituais. Tem algumas figuras, né, que eles ficam assim em maneira circular, né, posicionados de maneira circular. E naquela época, na dança primitiva, esses movimentos corporais, eles eram utilizados justamente para pedir proteção, né, para que durante ali a sua caça, a busca pelo alimento fosse bem sucedida, e também como forma ali de agradecimento, né, na evolução ali da nossa história, quando a gente passou a colher, a plantar, para que tivesse ali um bom plantio, para que tivesse ali uma boa colheita, né? E assim essa fartura se fizesse presente no contexto, né, ali do cotidiano naquela época. Então a gente já vê a dança sendo retratada desde os primórdios da nossa existência. Aí a dança, ela foi também estando presente em outros momentos da nossa história, né, na evolução da humanidade, através das danças milenares. Lembra das danças milenares, quando eu falei para vocês a respeito de que as danças milenares, elas dizem respeito a uma época, por exemplo, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, né, da Roma Antiga, ou seja, há milênios atrás, onde a dança também se fazia presente dentro desse contexto social, e ela tinha ali, nesse contexto das danças milenares, representadas através dessas sociedades, ela tinha um contexto de culto ao sagrado, né, de cultuar ao sagrado, de reverenciar o sagrado. Então, dentro dessas culturas, a dança ela era utilizada justamente para reverenciar aquilo que era santo, aquilo que era divino, né? As divindades ali no Egito Antigo, através das divindades que eram cultuadas. Então, eles utilizavam-se do movimento corporal, desses ritos, para agradecer, para cultuar aquilo que era divino. Só que em Roma, lá na Roma Antiga, a dança ela já teve uma conotação diferente, porque a dança ela está muito relacionada à questão das artes, né? Então, as artes na sociedade da Roma Antiga, ela era desprezada, porque ela levava a essa conotação de intelectual, né? Tudo aquilo que era voltado para a intelectualidade era desprezado, porque na Roma Antiga eles... Lembra ali dos gladiadores, né? O culto ao corpo perfeito, as lutas. Então tudo isso meio que destoava com esse perfil ali de gladiador, de lutador. Então tudo que estava relacionado às artes, que estava relacionado a esse aspecto mais intelectual, era desprezado ali na Roma Antiga. Entenderam? Então, quando a gente fala da dança, nesse contexto das danças milenares, a gente remete a esse período da nossa história, justamente dessas civilizações mais antigas, como eu citei para vocês, o Egito, na Índia também, o Egito Antigo na Índia, Roma Antiga, na Grécia. A Grécia também utilizava-se muito da dança, porque diferente da Roma Antiga, a Grécia cultuava o corpo também, mas ela apreciava as artes, porque ela entendia que fazia parte ali da formação
né, do ser humano, do homem como um todo. Então, nesse caso da Grécia Antiga, eles já abraçavam as artes. Justamente na Grécia Antiga também surgiu o gênero teatral, onde utilizava-se ali dos movimentos corporais, da dança junto ao teatro. Veio aquela questão da comédia também sendo inserida ali, obviamente, como uma forma também de entretenimento. Então, a dança ela sempre se fez presente na nossa história. Só que teve um período em que a dança ela foi proibida. Que período foi esse? Justamente lá na Idade Média. Por quê? Esse período da nossa história era muito relacionado também à questão da igreja. A igreja tomava de conta ali, ditava ali as regras da sociedade. Então, para a igreja, naquele momento da nossa história, a dança ela era considerada um ato profano, e por ser profano, ou seja, relacionado ao pecado, ela foi retirada do contexto da sociedade. Só que aí, no período do Renascimento, a dança ela ressurge, porque ela passa a ser apreciada pela população da classe mais alta dentro da sociedade. Então ela começou a ser inserida dentro das festas, né, daquelas festas da alta sociedade. E a partir daí a dança ela não saiu mais do contexto social, né? Ela foi passando por evolução até chegar aos dias de hoje. Claro que a dança que era feita antigamente, né, ela foi passando por ajustes de acordo com o marco temporal, né, com o tempo em que aquela sociedade estava inserido. Então, a dança, ela vai conversando com a história, ela vai acompanhando a história e sendo modificada também ao longo da história. Ficou bem claro que a dança ela sempre esteve presente dentro das sociedades, dentro da história da humanidade? E tudo isso para retratar que a dança ela está relacionada ao movimento corporal, né? Tudo aquilo que se move. Então a dança ela está ligada não só ao tipo de dança, digamos assim, ao funk, ao forró, ao bolero, mas a dança ela está principalmente ligada à questão do movimento corporal. Então, por exemplo, a dança ela pode existir com ou sem música, com ou sem aquele ritmo musical embalando o meu gestual. Eu posso me movimentar aqui e eu estou dançando. Né? Eu estou dançando, eu estou inventando aqui movimentos corporais. E isso é uma dança, né? Então, quando a gente for olhar no contexto, né, do nosso dia a dia, esses movimentos, eles representam a dança, como representou lá no povo primitivo, né, que utilizava-se daqueles movimentos circulares, né, ou seja, movimentos corporais circulares para agradecer ou para pedir proteção ao divino para que a sua vida fosse bem-sucedida. Então a dança ela sempre esteve presente e sempre estará presente dentro do contexto social, né? Dentro da história da humanidade. E aí dentro da dança a gente consegue observar também elementos corporais que a gente vai relembrar a partir de agora. Muito bem, então quando a gente fala, né, desses elementos que compõem a dança a gente já sabe que está intrinsecamente ligada ao movimento humano, né, ao movimento corporal. Então a gente relembra ali que existem 3 principais elementos que compõem a dança. Isso significa o quê? Que através desses elementos corporais, a gente tem uma gama de possibilidades de movimentação, de coreografias para serem formadas dentro dos ritmos que nós conhecemos hoje. Começando então pelo movimento corporal, e aí a gente vai ver que o movimento corporal, ele remete às variedades de posições que o corpo faz com referência a um ponto. E ao falar de dança, trata-se de movimentos básicos exercidos chamados de rotações e translações. Então, quando a gente fala de movimento corporal, a gente está falando de várias movimentações que o nosso corpo ele é capaz de fazer com referência a um ponto. Então, eu posso estar parada, né? E eu posso movimentar o meu corpo para diferentes direções, de diferentes formas de fluidez também. Então, são todos esses movimentos que meu corpo é capaz de fazer e ele vai estar inserido dentro da dança.
tá bom? Então a gente citou aí a questão do movimento corporal, mas a gente também tem outros elementos tão importantes quanto, que é o espaço e o tempo. Esses termos aí a gente vai relembrar ao longo da nossa aula, tá? Mas vamos voltar aqui ao foco do movimento corporal. Então, quando eu falo de movimento corporal, eu elenco também ali subtópicos dentro desse movimento corporal, começando ali pela quinesfera. Vamos relembrar o que é quinesfera. Quinesfera é toda a possibilidade de movimentação do corpo, né? Então, o nosso corpo, ele pode se movimentar sem que haja deslocamento. Vocês se lembram daquele conceito da bolha ao redor? Então, é como se eu estivesse parada e ao meu redor tivesse ali uma bolha que me possibilita me movimentar sem que eu me desloque, ou seja, sem que eu vá para a esquerda, para a direita, sem que eu mude ali de posição. Mas eu consigo, por exemplo, movimentar os meus braços para frente, para trás, para as diagonais, para cima, para baixo. Então, todo esse espaço aqui que a bolha me permite movimentar diz respeito à quinesfera. Entenderam? E aí a gente passa para outro âmbito do movimento corporal, que é o fluxo. O fluxo, ele pode ser de maneira livre, pode ser de maneira conduzida ou interrompida. O fluxo, ele diz respeito também à questão dos nossos músculos. Como? Através da contração muscular. Então, quando eu vou fazer um movimento mais livre, mais fluido, eu estou contraindo pouco os meus músculos, né? Porque eles precisam estar mais relaxados para que me permita fazer esse movimento mais fluido, mais livre. Quando eu falo de um fluxo mais conduzido, eu falo também de músculos mais contraídos, né? Porque a minha intenção é trazer essa condução mais intencional ali para o meu movimento. Então, para isso, os meus músculos precisam estar mais contraídos. Quando eu falo de um fluxo dentro do movimento corporal interrompido, imagina só, quando um bailarino vai correndo, né? Ou seja, ele está indo em uma direção e do nada ele para, né? Ou seja, aquele fluxo, aquele movimento, ele foi interrompido, mas esse interrompimento, ele é sempre feito de maneira intencional. Então, quando vocês forem observar aqui a respeito, né, dessa questão da dança, dos movimentos que são possíveis fazer dentro da dança, vocês vão ver sempre uma intencionalidade por trás. O que você quer mostrar? Qual é a impressão que você quer passar? Qual é a sensação que você quer passar através daquele movimento? Será que é de uma coisa mais contida, de uma coisa mais aberta? Então, tudo isso deve ser pensado pela pessoa que está ali formando a coreografia, pela pessoa que está dançando, tá bom? Um outro ponto também dentro do movimento corporal, que a gente vê muito presente dentro das danças, né, são os giros, que é o ato de rotacionar o corpo no seu próprio eixo, né? Então, quando eu falo de giros, eu falo de diferentes formas de fazer esse movimento de giro, dependendo do estilo de dança que está dançando. Por exemplo, o giro dentro do balé, imagina ali a bailarina ou o bailarino, né, na ponta do pé e fazendo esse movimento de rotacionar o corpo no seu próprio eixo. Ele vai fazer de uma maneira muito mais delicada, digamos assim, né? Muito mais leve, muito mais fluida. Agora pense numa dança urbana, que é aquela dança que tem muito mais contração muscular, os movimentos eles são mais bruscos. Agora imagine esse giro acontecendo ali no chão, né? Quando o dançarino, né, geralmente ele faz esse giro ali também, girando ali a sua cabeça, né, no chão, e o seu tronco ele faz o movimento do giro. É um giro muito mais dramático, né, com muito mais peso. Então, tudo isso aí a gente vai vendo a questão da intenção acontecendo, né? O que você quer passar? Qual é a sensação que você quer passar através desse giro? Então, o giro, ele vai acontecer de acordo com o ritmo que você está dançando, com a intenção que se quer passar dentro daquela coreografia. No movimento corporal, nós também temos os saltos. Os saltos, eles são esses movimentos que deixam o corpo ali temporariamente no ar,
né? Então, ali na dança clássica, né, naquela dança onde existe ali a presença, no balé, por exemplo, existe ali um salto mais delicado, dentro de outros estilos de dança também existe o salto, então isso também vai ser ajustado de acordo com o ritmo da música, com a intenção que se quer passar. Quando a gente fala de eixo dentro do movimento corporal, o eixo ele vai possibilitar o estudo da sustentação e do equilíbrio. Então, imagina, eu estou aqui em pé, eu estou em equilíbrio, né? O eixo, imagina aqui que no meio de mim está passando uma linha que está me sustentando. Então, quando eu falo de eixo, eu falo também de equilíbrio, né? E esse peso que é citado ali dentro do movimento corporal, ele pode ser passivo, ele pode ser ativo, ele pode ser leve, pesado, ele pode ser de transferência, de contrapeso e suas graduações, né? E quando eu falo de peso, eu falo de estabilidade ou instabilidade. O que isso significa, professor? O que a questão dessa instabilidade dentro do peso vai representar na dança? Por exemplo, aí a gente também já linka com a questão do eixo, né? Lembra do eixo, da questão da sustentação? A sustentação ela vai trazer esse equilíbrio, né, para dentro das nossas ações. Consequentemente, também, quando eu falo de peso, por exemplo, peso de transferência, eu estou aqui, né, sustentada, meu eixo, e eu estou aqui apoiada sobre os meus dois pés, né? Ou seja, o meu peso ele está equilibrado. Mas se eu faço essa transferência de peso do meu corpo para um pé apenas, eu estou falando então dessa transferência de peso para manter o equilíbrio, né? Quando eu transfiro esse meu peso para frente, quando eu jogo meus braços para frente e eu quero manter esse equilíbrio, geralmente o que eu faço? Eu tendo a equilibrar com uma outra parte do meu corpo, né? Geralmente, imagina ali no movimento do balé, onde a bailarina joga, né, o seu peso ali para frente, mas para ela se equilibrar e não cair no chão, muitas vezes ela joga os pés para trás, justamente para manter esse equilíbrio. Então, observem aí que cada movimento do nosso corpo ele é feito com uma intencionalidade. E todas essas questões aí que eu citei para vocês aqui na esfera, o fluxo, giros, saltos, eixo e peso, né, merecem ser estudados justamente para que quando se for compor uma coreografia, se tenha conhecimento daquilo que se está fazendo, tá bom? Um outro termo abordado, né, um outro elemento da dança citado, que eu falei para vocês no início, é a questão do espaço, né? O espaço, ele pode ser a relação entre o corpo e o espaço, ou seja, o ambiente que está, o corpo em relação ao seu próprio corpo ou em relação a outro corpo e o corpo em um outro objeto. Então, quando eu falo de espaço, é tudo aquilo que eu posso explorar ali ao meu redor. Com relação a outra pessoa, com relação a outro objeto, com relação ao meu próprio corpo. Então, se eu estou dançando ali de maneira individual, qual é o espaço que eu posso explorar, né? E dentro do espaço, nós temos aqui termos que a gente precisa estudar também, como, por exemplo, os níveis, né? Então, quando eu falo de nível, eu falo em relação ao movimento, a altura que esse movimento pode chegar. Por exemplo, quando eu faço movimentação mais próximo do chão, eu estou falando do nível baixo, né? Que é aquela exploração de movimentos abaixo da linha da cintura. Quando eu falo de níveis no plano médio, eu falo desses movimentos aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso me movimentar, né? Fazer coreografias nesse plano é o plano médio. Agora, quando eu falo do nível, né, numa altura num plano mais alto, eu falo daqueles movimentos que eu posso explorar acima do nível da minha cabeça, tá bom? Um outro termo também são as dimensões, né? Que são 3 as dimensões que a gente pode explorar dentro desses movimentos corporais, dentro da dança,
que é a amplitude, o comprimento, a profundidade desse meu gestual, né? Então, quando eu falo de profundidade, por exemplo, quando eu levo o meu movimento para frente ou para trás, eu estou falando de profundidade, né? Quando eu falo do comprimento, até onde vai chegar esse meu gestual? Para cima, para baixo? Então, quando eu falo de amplitude, eu estou falando também de largura, né? Esquerda, direita. Então, tudo isso pode ser explorado. Um outro termo também é a direção, que é o sentido para onde o movimento segue, partindo sempre do centro do corpo. Então, quando eu falo de direção, eu posso falar das diagonais, eu posso falar de cima, de baixo, do lado, do outro. Então, qual é a intenção? Para onde eu quero levar esse meu movimento? A direção, ela vai falar sobre isso. E sobre o deslocamento, a gente pode se deslocar na dança saltando, andando, correndo, sendo carregado, se arrastando, girando. E existem outras formas também de se deslocar dentro da dança. Mas tudo isso, como eu falo para vocês, é sempre de maneira intencional, tá certo? No balé a gente vê muito as bailarinas, né, os bailarinos se deslocando ali através dos saltos, né, saltando, com aquele salto mais leve. Existem outros ritmos também que existe esse deslocamento, né, mas, por exemplo, no forró, né, aquele 2 para lá, 2 para cá, é um tipo de deslocamento. Então, tudo isso tem a ver com a intenção que se quer dar dentro daquela coreografia. Um outro ponto também, né, um outro elemento da dança estudado é o tempo, que diz respeito à velocidade em que são executados determinados movimentos. E esse tempo ele pode ser rápido, pode ser moderado, pode ser lento. É uma qualidade bastante subjetiva, pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação para definir o que é rápido e o que é lento. Então, quando eu falo de tempo, por exemplo, o gestual, as coreografias feitas dentro, né, do balé, pode ser devagar, né, pode ser lento, comparado ali ao ritmo do forró, ao ritmo do boi. Então, existe sempre um parâmetro para a gente, por isso que ele fala desse termo subjetivo, né? Porque precisa desse parâmetro para a gente definir o que é lento, o que é rápido e o que é moderado. E aí eu vou trazer de novo para vocês o vídeo da professora Marta, dançando aqui uma música contemporânea, né? Para vocês perceberem esses elementos da dança acontecendo durante a coreografia que ela foi montada, tá bom? Então vamos ao vídeo. Muito bem, então vocês conseguiram observar aí os elementos da dança presentes, né, quando ela explora ali a questão do chão, né, fazendo gestual, ali os movimentos mais abaixo da linha da cintura. A gente está falando a respeito do nível, né, nesse caso ela abordando ali o nível baixo, quando ela faz essas movimentações com os braços, com as pernas, lembra da quinesfera, que possibilita a gente se movimentar, né, fazer os gestuais sem que a gente saia ali do lugar. Então tudo isso foi representado através dessa coreografia, muito interessante, né? Muito bem, agora a gente vai falar a respeito de um ritmo específico, né, de dança, que é a rumba. Bom, por rumba conhece-se o ritmo musical e o tipo de dança que é tradicional de Cuba e cujas raízes são africanas. Seu nome é derivado da palavra espanhola rumbear, que significa se divertir ou ir a uma festa. Então, quando a gente fala de rumba, a gente fala desse ritmo
que é tradicional lá de Cuba, mas que tem muita influência das raízes africanas. E aí, esse significado, se divertir ou ir a uma festa, diz respeito justamente ao ritmo acelerado que tem a rumba, né? Então, vamos relembrar aqui o contexto histórico da rumba, onde historiadores falam, né, que escravos africanos, eles inventaram essa dança assim que eles chegaram em Cuba, possivelmente no começo dos anos 1500. Então aqui a gente já vê que a dança ela foi criada justamente por esse povo, né, pelos africanos escravizados que chegaram a Cuba no ano de 1500. Então, era, obviamente, uma população onde não tinha condições financeiras, né, para ter ali instrumentos muito elaborados. Então, vocês vão observar que a rumba é uma dança muito simples, criada por um povo muito simples. Então, a dança era tão selvagem, fortemente sensual, que chocava muitas pessoas das classes mais altas, chegando o governo a bani-la. Mas, em 1920, a dança voltou a ganhar popularidade e o banimento foi ignorado. Então, por conta dessa sensualidade, por conta, né, do balanço do quadril das mulheres, né, durante a dança, essa dança foi banida por um tempo, mas depois ela voltou a ganhar popularidade. E aí ela foi se expandindo pelo mundo, começando ali nos Estados Unidos, onde a música e a dança latino-americana se tornaram populares no final dos anos de 1920. E existe uma figura super importante para essa popularização, que é o Xavier Cugat. E ele tinha uma orquestra, e essa orquestra, né, exercia uma grande influência dentro da sociedade. E como ele era um grande amante da música latina, ele aproveitou para incrementar, né, para introduzir a música latina dentro dos lugares mais badalados da sociedade, né, americana naquela época. Existia um lugar muito famoso chamado Coconut Grove, em Los Angeles, na Califórnia, e também ele aproveitou para inserir, né, esse ritmo latino ali nos primeiros filmes falados, né, nas trilhas sonoras. E no ano de 1930, teve uma música chamada de Penut Vendor, que foi tocada ao ritmo da rumba e se tornou ali um hit e passou a ser conhecido ali pela população em geral. Então, a gente já vê aí a inserção da música latina e principalmente da rumba acontecendo nesse contexto social. Dando continuidade, a gente vai ver agora a parte da inserção dela no contexto europeu. Então, a história na Europa vai nos falar sobre uma figura, na verdade, duas figuras, né? Pierre e Doris Lavelle, que ganham esse crédito como os que levaram a dança à Europa no ano de 1930. Monsieur Pierre era o professor de dança mais famoso de Londres naquela época e seu entusiasmo pelas danças latinas era contagiante. A rumba se tornou extremamente popular em Londres e rapidamente ganhou fama ali por toda a Europa. Com isso, né, a rumba foi ficando conhecida pelo mundo todo. Vamos relembrar a base coreográfica da rumba. E apesar da rumba ela ter sido modificada e humanizada ao longo de vários anos consecutivos, a verdade é que a base da sua coreografia se manteve. Qual é essa base? Uma mulher, ela utiliza os seus encantos, né, e técnicas de dança exímias para seduzir um homem, dando início a um verdadeiro jogo de sedução na pista de dança. E esse jogo de sedução acontece principalmente por conta dos movimentos exagerados ali do quadril. Os instrumentos que dão ritmo a essa dança, né, da rumba são 3 tambores chamados tumbadoras ou congas, os quais são originários de Cuba e se distinguem do tambor africano, que possui chaves, né? Então, vocês observam aí que os instrumentos são super simples, justamente porque quem inventou esse ritmo de dança foram justamente os africanos, né, escravizados, ou seja, população super simples. Agora vamos falar sobre as variações desse ritmo. A rumba de salão, que conhecemos hoje, é na verdade o som ou danzon, que são mais lentas e não tão sensuais como o original.
O zon era mais popular em meio à classe média cubana e o danzón, que é ainda mais lento e refinado, era o favorito das classes altas. Então a gente observa aí, lembra que isso conversa com a evolução da dança ao longo, né, do nosso contexto da evolução da humanidade? Não aconteceu diferente com a rumba. A rumba, ela foi se adaptando, né, de acordo com o gosto social da época. Tanto é que aquele ritmo mais exagerado, mais rápido, é muito mais presente dentro da sociedade mais, digamos assim, mais simples, né? A classe média já adota um ritmo mais lento. E aí a classe mais alta, um ritmo mais lento ainda, justamente para se adequar ali ao padrão da época. Tá bom? Vamos relembrar agora como é que se dança a rumba? Vamos ao vídeo. Muito bem, por aqui a gente finaliza a nossa revisão. Eu desejo a vocês ótimos estudos.